queridos, é um grande prazer ter vocês aqui hoje. Pastor Terry é um dos meus pastores, é uma pessoa por quem eu tenho uma admiração incrível. Ele é um pai espiritual, a casa dele é um refúgio para mim, que já me salvou algumas vezes, e é um grande privilégio tê-lo hoje conosco. Eu convido vocês como a Elisa orou, que você abra o seu coração agora para ouvir do Senhor através dele. Amém? Pastor Terry, this is a great privilege to have you here. We really wanted to have you here in person, but praise the Lord that we can have you even online. I just introduced you. Elise just prayed for you so the Lord can speak through you. And now over to you, please. Good evening, my friends. Boa noite, meus amigos. I'm so happy to see each one of you this evening. Estou muito feliz de ver cada um de vocês nessa noite. And I only wish I could be with you in Goiânia. E eu só queria estar com vocês em Goiânia. I think that Pastor Anissimo recognizes my background because he's been in my house several times before. Eu creio que o pastor Onésimo reconhece aqui o meu ambiente, porque ele já esteve na minha casa várias vezes. It's good to be with you. Even if I cannot be there in person, at least we can meet together like this and share the Word of God. Mesmo não podendo estar com vocês presencialmente, a gente pode se reunir dessa forma e compartilhar a palavra de Deus. It's a very special time of the year. É uma época muito especial no ano. And I know in Brazil we love to celebrate. E eu sei que no Brasil nós amamos festejar. Amen. Amém? Well, this is the best celebration of them all. The Christmas season is the best celebration. Esse momento do ano é a melhor celebração de todas. This is really a dark time in the world today. E nós estamos num tempo de trevas no mundo atualmente. There's so much difficulty going on. Muitas dificuldades acontecendo. And I think there's a lot of fear and a lot of doubt. I'm sorry. A lot of fear and a lot of doubt. E existe muito medo, muita dúvida no mundo hoje. And the institutions that we put trust in, the health system, the government, all these different institutions, they've let us down, it seems like. We're left on our own. E as instituições que nós sempre confiamos, os sistemas de saúde, os governos, eles aparentemente têm nos decepcionado e têm traído a nossa confiança. In this kind of situation, it's easy to lose our confidence. E aí, nesse tipo de situação, é fácil perder a nossa confiança. And about 2 months ago, I was just looking at the scriptures. E há cerca de 2 meses atrás, eu estava olhando nas escrituras. And I wonder if I could direct your attention to the book of Isaiah. E eu queria direcionar a sua atenção para o livro de Isaías. Isaiah chapter 9. Isaías capítulo 9. Verses 6 through 7. Os versos 6 e 7. Isaiah chapter 9, verse 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Now this is a verse that we often use at Christmas time. Esse é um verso que a gente com frequência usa no tempo de Natal. And I would say it's a verse we could use all of the time. E eu diria que é um verso que devemos usar em todos os tempos. And especially in these days. Especialmente nestes dias. When there's so much confusion. When there's so much confusion. Ele travou. Can you hear me okay? Yes, now we can. Isaiah chapter 9 says, verse 6, for unto us a child is born. Então Isaías 9:6 diz, porque um menino nos nasceu. And the government will rest upon his shoulders. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. His name shall be called Wonderful Counselor. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. The Mighty God, the Eternal Father. Deus Poderoso, Pai Eterno. The Prince of Peace. O Príncipe da Paz.
There shall be no end to the increase of his government Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim on the throne of his father David. sobre o trono de Davi. He will establish and uphold it with justice and righteousness from then and Isso- forevermore. E sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. The zeal of the Lord will accomplish these things. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Now, that should be a familiar verse to many of us. Esse deve And I've ser- read it many times over the years in my own life. Esse deve ser um texto familiar para todos nós, eu mesmo já li muitas vezes ao longo dos anos. But really what stood out to me recently when I was reading these two verses Mas o que se destacou para mim quando eu estava lendo esses dois versos recentemente was the word government, foi a palavra governo. 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 The government shall rest upon his shoulders. O governo vai descansar, estará sobre os seus ombros. The shoulders of Jesus. Os ombros de Jesus. The shoulders of a child. A child shall be born to us. Os ombros de uma criança, porque uma criança que vai nascer. And on his shoulders E nos shall seus rest the ombros government. vai descansar o governo. And of the end of the increase of this government, there will be no end. E esse governo vai aumentar e não vai ter fim. Now, this is wonderful news. Essas são notícias maravilhosas. And I know it's a dark time. I know it's so difficult in so many ways. E eu sei que é um tempo de trevas tão difícil em tantas maneiras. But we can rejoice, brothers and sisters. Mas nós podemos nos alegrar, irmãos e irmãs. For unto us, to me, a child is born. Porque para nós, para mim, uma criança nasceu. Can you make it personal, just for you? Você pode tornar esse verbo pessoal para você, esse texto? Jesus was born Jesus nasceu for you. para você. And the government shall be on his shoulders. E o governo estará sobre os seus ombros. Of his government there will be no end. E do seu reino não haverá fim. I want to encourage you today to remember that government is a gift from God. Eu quero te encorajar hoje a lembrar que o governo é um dom de Deus. That's a little bit dangerous to say in these days É um pouco perigoso dizer isso nos dias de hoje, because there's so much confusion in the world and so much failure in government. porque tem tanta confusão no mundo, tanto fracasso no governo. I mean, you can see it all over the world. E você pode ver isso no mundo inteiro. In Israel, they're about to have their 4th national election in just 1 year. Em Israel, eles vão ter agora a 4ª eleição nacional em um ano. Great confusion, great division. Grande confusão, grande divisão. In the United States, we had an election almost 2 months ago, and they're still fighting over the results of the election. Nos Estados Unidos, tivemos as eleições há quase 2 meses atrás e ainda tem briga, discussão sobre o resultado das eleições. And it's all over the world. Ethiopia, Está no mundo todo, na Etiópia. Brexit in England. A saída do Reino Unido da Europa, o Brexit. And even for Brazil, this has been a very hard year. E eu sei que para o Brasil também tem sido um ano muito difícil. But I have good news. Mas eu tenho boas notícias. The government O governo shall rest upon his shoulders. descansará sobre os ombros dele. He is the Prince of Peace. Ele é o príncipe da paz. And it's increasing, it's growing right now. E o reino está crescendo, aumentando agora mesmo. Sometimes we do not see the government of God, Muitas vezes nós não vemos o governo de Deus, but his government is growing. mas o governo dele está crescendo. It's growing inside of you and inside of me. Está crescendo dentro de você e dentro de mim. And of his government there shall be no end. E do seu governo não haverá fim. It's interesting when you think about the time of Jesus. Interessante quando você pensa no tempo de Jesus. And when we think things are difficult today, and they are, E a gente pensa que as coisas são difíceis hoje, elas são. remember in Jesus' time, the nation of Israel was under the control, the government of Rome. Lembra que no tempo de Jesus, a nação de Israel estava debaixo do controle da nação de Roma, do Império Romano.
every part of their life was completely controlled by another nation. Cada parte da vida deles era completamente controlada por uma outra nação. All of their government officials were either Romans or puppets from the Romans. Todos os oficiais de governo deles ou eram romanos ou eram marionetes nas mãos dos romanos. You probably remember how Zacchaeus was despised by other people. Vocês devem se lembrar como Zaqueu era desprezado por outras pessoas, He was a tax collector. porque ele era um coletor de impostos. But what government was he working for? Mas para qual governo ele trabalhava? He was working for the Romans. Ele trabalhava para os romanos. Can you imagine if another nation came into Brazil and took your taxes and then took them away to another nation? Vocês podem imaginar uma outra nação vir dominar o Brasil, pegar os impostos de vocês e levar para outra nação? It was so much corruption, a terrible situation. Era uma situação terrível, com muita corrupção. There was a law that said E havia uma lei que dizia when a Roman soldier is walking between towns, que um soldado romano que estivesse andando entre uma cidade e outra, he's carrying his big heavy pack full of all his belongings. e ele estivesse carregando aquela mochila pesada, cheia dos seus pertences, There was a law that said he could look at you and say, "Carry my pack for 1 mile." tinha uma lei que dizia que ele podia olhar para você e dizer assim: carrega minha mochila por 1 milha. And you would have to stop everything you were doing E você tinha que parar tudo que você estivesse fazendo and carry that pack. e carregar aquela mochila. And in fact, Jesus said, E na verdade Jesus disse: do not just carry it 1 mile, carry it 2 miles. não carrega só 1 milha, carrega 2. I mean, was his whole theme about the whole governmental situation of that day. Então, esse era o cenário da situação de governo naqueles dias. The people were hoping, the Jewish people were hoping Jesus was going to come and throw away the Romans, get rid of the Romans. E o povo judeu estava esperando que o Messias viesse e expulsasse os romanos. In fact, they tested him several times. Na verdade, eles insistiram nisso várias vezes. Should we pay our taxes to these corrupt government authorities? Eles perguntavam coisas como: devemos pagar impostos a essas autoridades corruptas? You remember what Jesus said? Lembra da resposta de Jesus? Give to Caesar what's Caesar's and give to God what is God's. Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. In fact, when Jesus got angry, it wasn't at the government. Na verdade, quando Jesus ficou irritado, não foi com o governo. His anger was at the legalistic religious leaders. A sua ira era contra os líderes religiosos legalistas. Wow, not the government, the religious leaders? Uau, não era o governo, era contra os líderes religiosos. Here's my point. Aqui vai o meu ponto. I believe that the enemy of our souls wants to undermine government. Eu acredito que o inimigo das nossas almas quer minar, enfraquecer o governo. He wants to take away our trust, our confidence in government. Quer tirar a nossa confiança no governo. We need to remember that government comes from God. Temos que lembrar que governo, autoridade vem de Deus. And God does not control government. Deus não controla o governo, He's given us free choice. porque ele nos dá a liberdade de escolha. And many times governments make mistakes. E muitas vezes governos cometem erros. But with no government, there's complete chaos. Mas sem governo, aí você tem caos completo. I want to encourage you today. Eu quero encorajar vocês hoje. We have a higher allegiance than the governments of this world. Nós temos uma lealdade maior do que aos governos deste mundo. I'm sure you're very proud to be a Brazilian. Eu tenho certeza que vocês são muito orgulhosos de serem brasileiros. Amen? Amém? It's a wonderful nation, a great nation. É uma nação maravilhosa, uma grande nação. Very large nation. Uma nação bem grande, extensa, With a rich history. com uma história muito rica. And it's good for us to be proud and thankful for our background. E é bom para nós termos orgulho e gratidão da nossa história. But please remember this. Mas, por favor, lembre-se disso. Our first allegiance is to the kingdom of God. Nossa primeira lealdade é com o reino de Deus. Before I'm an American, I'm first a Christian. Antes de eu ser um americano, eu sou um cristão.
a citizen of the kingdom of God. cidadão do reino de Deus. And when I serve him first, E eu sirvo a ele primeiro. I'm obeying his word. Eu obedeço a palavra dele. Jesus said, seek first the kingdom of God. Jesus disse, busquem primeiro o reino de Deus. Put first his kingdom, Coloque o reino dele em primeiro lugar. not the kingdoms of this world. Não os reinos deste mundo. Of course, the truth is all of the kingdoms of this world are going to come down at some point. A verdade, claro, é que em algum ponto, todos os We can reinos see it in desse mundo Scripture. vão cair. We can see it in scripture. Nós podemos ver isso nas escrituras. The one nation that will remain will be Israel. A nação que vai permanecer será Israel. All the other nations are going to come down at some point. Todas as nações, em algum momento, as outras vão cair. Israel will stand. I'm sorry. Israel will stand. E a Israel vai permanecer. And the kingdom of God will stand. E o reino de Deus vai permanecer. It's interesting to me that the verse we read says, the government shall be on his shoulders. Interessante para mim que o verso que lemos diz que o governo estará sobre os seus ombros. And I wonder, why does it say shoulders? E eu pergunto, me pergunto, por que ombros? The shoulder speaks of that weight-bearing part of our body. Os ombros são a parte que suporta peso dos nossos corpos. Actually, in the original languages, the shoulder includes the back, down over your back. Na verdade, no original, a palavra ombros inclui os ombros propriamente e as costas. And if you're going to carry something heavy, E se você vai carregar algo pesado, you don't want to carry it out in front of you with your hands like this. você não carrega com as mãos assim na sua frente. You want to put it over your shoulders. Você coloca sobre os seus ombros. That's where the weight can be borne. É aí que você consegue suportar peso. You could carry many, many more kilos on your shoulders, on your back than you could with your hands out front. Você consegue carregar muito mais quilos nos seus ombros, nas suas costas, do que com as suas mãos. And I believe that's exactly what the scriptures are promising us here. E eu acredito que é exatamente o que as escrituras estão nos prometendo aqui. A child will be born, Uma criança vai nascer and on his shoulders e sobre os seus ombros shall be the government. vai estar o governo. And that government will keep on increasing and growing. E esse governo vai permanecer aumentando e crescendo. A government of peace Um governo de paz based upon his authority. baseado na sua autoridade. You know, I think these days there's a lot of mistrust in government, a lot of fear in government. Nesses dias tem muita falta de confiança e de medo quanto aos governos. Actually, authority in general. Na verdade, a autoridade em geral. My father's generation, back in the 40s, the 50s of the last century, they had a lot of trust in government and a lot of trust in authority. A geração do meu pai, nos anos 40, 50, eles tinham muita confiança nas autoridades. But my generation and the generations after have become very, very, very doubtful, very, very rebellious against authority. Mas a minha geração e as gerações depois de mim se tornaram cheias de dúvidas e rebeldes quanto à autoridade. And I think it's interesting that when something E eu goes acho wrong, interessante que alguma coisa aconteceu de errado. we want government to fix things, Queremos que o governo conserte as coisas, but we don't trust government. mas não confiamos no governo. If the electric goes out, they should fix it. O eleitor diz, se a eletricidade acaba, a gente pensa que eles têm que consertar isso. If there are holes in the road, Se tem buracos nas estradas, they should fix that. eles têm que consertar isso. If there's a terrible storm and lots of damage from the storm, they should fix that. Se tem uma tempestade e muitos danos causados pela tempestade, eles têm que We consertar want isso. government to fix things, Queremos que o governo conserte as coisas, but we really don't trust them. mas nós, na verdade, não confiamos neles. And many times we're tempted to be very critical, very disrespectful towards people in government. E muitas vezes nós somos tentados a sermos muito críticos e desrespeitosos com as pessoas no governo. Please remember, Por favor, lembrem-se, Paul teaches us Paulo nos ensina, government comes from God. governo vem de Deus. And as long as the people in government are humans, they're going to make mistakes.
E é claro que, enquanto as pessoas no governo são humanos, vão errar. And it certainly is just for us to criticize when government makes mistakes. E é claro que é justo, correto para nós criticarmos quando as pessoas no governo erram. But please let me encourage you, do not disrespect government. Mas eu quero te encorajar, não desrespeite o governo. Do not disrespect those who are in government, but pray for them. Não desrespeite as pessoas que estão no governo, mas ore por eles. And remember, E lembre-se, another government is coming. outro governo está vindo. The kingdom of God is coming. O reino de Deus está vindo. I love this verse in Daniel chapter 2, verse 44. Eu amo esse verso em Daniel 2, 44. It's actually the fulfillment of a dream that God gave to King Nebuchadnezzar. Na verdade, esse Daniel 2, 44. Esse verso tem a ver com o sonho que Deus deu ao rei Nabucodonosor. Nebuchadnezzar had a dream. Nabucodonosor teve um sonho. And he didn't know what the dream meant. What was the interpretation? E ele não sabia o significado, a interpretação do sonho. And so he said to all of his prophets, tell me the dream and tell me the interpretation. Então ele falou para todos os profetas, me dê a interpretação do sonho. And the prophets all said, well, you tell us the dream and then we'll tell you the interpretation. E aí os profetas diziam, bom, nos conte o sonho e aí nós vamos te dar a interpretação. And Nebuchadnezzar said, no, that's too easy. You tell me the dream and the interpretation. E Nabucodonosor disse, não, aí é muito fácil, eu quero que vocês me digam o sonho e a interpretação. So Daniel went to pray. E aí Daniel foi orar. God showed Daniel the dream and the interpretation. E Deus mostrou para Daniel o sonho e a interpretação. And the dream was all about the future coming kingdoms. E o sonho tinha a ver com os futuros reinos que viriam. He prophesied the coming of Alexander the Great. Ele profetizou sobre Alexandre o Grande, The Greek Empire, o Império Grego, the Roman Empire. o Império Romano. But then he gave this verse in verse 44. Mas aí ele foi e deu essa palavra, esse verso 44. In the days of those kings, No dia God daqueles of reis, heaven o Deus dos céus will set up a kingdom estabelecerá um reino which will never be destroyed. que jamais será destruído And that kingdom e que nunca será will dominado, not be left to another people. nunca será dominado por outro povo. It will crush and put an end to all those kingdoms. Vai esmagar e acabar com todos os outros reinos. And it itself will endure forever. E este reino vai durar para sempre. What a wonderful promise. Que promessa maravilhosa. All these other nations are going to come down. Todas essas outras nações vão cair. But right now, the kingdom of God is already growing among us. Mas agora, nesse momento, o reino de Deus já está crescendo entre nós. Growing in us. Crescendo em nós. And this kingdom will rule forever. E esse reino vai dominar para sempre. I was thinking yesterday, what is it we look to for government? E eu estava pensando ontem, o que a gente espera dos governos? Paul says government is a gift from God. Why? What is the purpose of government? Paulo diz que o governo é um dom de Deus. Por quê? Qual que é o propósito dos governos? Here's my ideas. Aqui vão algumas ideias minhas. Government provides peace and order. Governo provê paz e segurança e ordem. Laws are created and laws are enforced. Leis são criadas e leis são mantidas. I want to tell you, there's no better government than the government of our Lord Jesus. Quero te dizer uma coisa, não tem governo melhor que o governo do Senhor When Jesus. Jesus comes, Quando Jesus vem, there is peace and there is order. tem paz, tem ordem. And you can see it all through the history of the church. E você pode ver isso durante toda a história da igreja. When Jesus comes into a nation, Quando Jesus vem para uma nação, when Jesus comes into a city, quando Jesus vem sobre uma cidade, when Jesus comes into a family, quando Jesus vem para uma he família, brings order and he brings peace. ele traz ordem, ele traz paz. Government protects those who are vulnerable, those who are weak. Government protects the weak, those who are suffering.
governo protege os vulneráveis, os fracos. Our government is Jesus. E o nosso governo é Jesus. He protects the weak. Ele protege os fracos. In fact, you can see all over the world that many hospitals, many schools, so many institutions, orphanages have been created by Christians in the name of Jesus. Na verdade, você pode ver no mundo inteiro que hospitais, orfanatos, escolas criados por cristãos em nome de Jesus. Our government is Jesus. Nosso governo é Jesus. Government enacts standards. O governo estabelece padrões. So in Brazil, if I say I want 1 gallon of gasoline, you Então, know no how much Brasil- you're going to get. Se eu te digo que eu quero 1 galão de gasolina, vocês não vão saber o quanto It's gasolina. always the same amount. É sempre o mesmo, a mesma quantidade. A trader cannot make his own mind up how much a gallon is or how little a gallon is. Um comerciante não pode decidir quanta gasolina é 1 galão ou 1 litro, aqui no nosso caso, That's because of government. por causa do governo. In Brazil, we have all the same money. No Brasil, todo mundo tem o mesmo dinheiro. Can you imagine if every city, every town had their own money? Você consegue imaginar se toda cidade, cada uma delas tivesse seu próprio dinheiro? That's all because of government. E do jeito que é, por causa do governo. I want to encourage you tonight. Quero te encorajar essa noite. Our government is Jesus, Nosso governo é Jesus. and his standards are written in the Word of God, E os seus padrões estão escritos na palavra de Deus. and they will endure forever. E eles vão durar para sempre. Our government is Jesus. Nosso governo é Jesus. I could go on and on. Eu Government poderia rallies to a continuar. crisis. O governo administra crises. Government expands the influence of the nation. O governo é que expande a influência da nação. Our government is Jesus. Nosso governo é Jesus. And Isaiah says, Isaías diz, watch this, the zeal of the Lord of hosts will accomplish this. olha o que Isaías diz, o zelo do Senhor fará isso. That is a strong word in English. Essa é uma palavra forte em inglês. I hope so in Portuguese also. Eu espero que em português também. Zeal. Zelo. It's a very strong word in the Hebrew, actually. É uma palavra bem forte no hebraico. Speaks of passion, Fala de paixão, of energy. de energia. And this is what the Lord says. E é o que o Senhor diz. The government will be upon his shoulders, O governo estará sobre os seus ombros. and the zeal of the Lord of hosts will accomplish this. E o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. It's like his guarantee. É como Deus garantindo. I'm not just joking with you. Eu não estou brincando com I'm not just você. giving you a promise and walking away. Eu não estou te dando uma promessa e indo embora. I guarantee it. Eu garanto. The government shall be upon his shoulders. O governo estará sobre os seus ombros. Let me read from Philippians chapter 2. E eu quero ler para vocês Filipenses capítulo 2. Verse 9 says, for this reason also, O versículo 9 diz assim, por essa razão, God has given Jesus a name which is above every name. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. At the name of Jesus, Para que ao nome de Jesus every knee will bow, se dobre todo joelho every tongue will confess. e toda língua confesse. Those who are in heaven, Todos os que estão nos céus, those who are on the earth, na terra and those who are under the earth. e debaixo da terra. Every tongue shall confess Toda língua confessará that Jesus Christ is Lord. que Jesus Cristo é o Senhor. Amen. Amém. The zeal of the Lord of hosts will accomplish this. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Many years ago, when I was living in Zimbabwe, in Africa, I was preaching in a tent in a very rural area. Muitos anos atrás, quando eu vivia em Zimbábue, na África, eu estava pregando numa tenda, numa área bem rural. There was no electric, Não havia eletricidade, no roads, não havia estradas. little small huts, houses made of mud. As casas eram cabaninhas feitas de barro. And we brought a big tent with us.
E nós levamos uma tenda grande com a gente. And we set up a tent to have services, an outreach that night. Então montamos aquela tenda para fazer um impacto, uma cruzada naquela noite. And I thought, well, this tent must be way too big. There's not many people here. There's no roads. There's no cars. There's no transportation. E eu pensei, essa tenda é grande demais, não vai ter muita gente aqui porque não tem estradas, não tem carros, não tem meio de transporte. But as the sun began going down, it got dark. People kept walking and walking, coming to the tent. Mas à medida que o sol se pôs e foi ficando escuro, pessoas começaram a vir caminhando e entrando na tenda. And by the time it came for preaching, there were hundreds of people inside the tent, hundreds and hundreds. E quando chegou a hora de eu pregar, havia centenas e centenas de pessoas naquela tenda. And I was preaching with an interpreter. I was in English. He was in Shona, the national language. E eu estava pregando com o intérprete, eu falando inglês e o intérprete pregando na língua nacional, que é o Shona. And I was preaching the gospel. E eu estava pregando o evangelho. And he was preaching with me very powerfully. He's a very good interpreter. E ele estava comigo, junto, um intérprete muito bom. And when I came to the end of the sermon, Mas quando eu cheguei no fim do sermão, this is what I said. olha o que eu disse. Not everyone who believes will bow their knee. Não é só todos aqueles que creem vão dobrar os seus joelhos. You see, there are many people who don't think they believe now, Olha, tem muita gente que pensam que não acreditam agora. but someday, Mas vai haver um dia, maybe when it's too late, talvez quando for tarde demais, someday they will bow their knee to Jesus. em algum dia eles vão dobrar os joelhos para Jesus. Because every knee shall bow. Porque todo joelho vai se dobrar. And that night, hundreds of people came to Jesus. E naquela noite, centenas de pessoas vieram a Jesus. I want to encourage you tonight. Eu quero encorajar vocês essa noite. You can come to Jesus today. Você pode vir a Jesus hoje. If you feel the pressure of this time, Se você sente a pressão desse tempo, attacks of anxiety, se você sente a ansiedade, fear for ataques the de future, ansiedade, medo do futuro, we have a wonderful promise. nós temos uma promessa maravilhosa. The government shall be upon his shoulders, O governo estará sobre os seus ombros. and he shall be called Wonderful Counselor, E ele será chamado maravilhoso conselheiro, the Mighty God, o Deus forte, the Prince of Peace. o príncipe da paz. Wow, he's our Prince, the Prince of Peace. Uau, ele é o nosso príncipe, o príncipe da paz. And of his kingdom, E o seu governo, o seu reino, there will be no end. não vai haver fim. I want to encourage you tonight. Come to Jesus. Quero encorajar vocês essa noite. Venha a Jesus. Find his peace. Encontre a paz dele. You can trust his government. Você pode confiar no governo dele. Then I want to encourage you, share this good news with others around you. E eu quero encorajar vocês a compartilhar essas boas novas aos que estão ao seu redor. I suppose you have a similar situation in Brazil as we have here. Suponho que a situação de vocês no Brasil é semelhante à nossa aqui nos Estados Unidos. Whenever I meet my friends, Sempre que eu encontro meus amigos, whenever we're talking on the telephone, sempre que estamos falando ao telefone, everyone wants to talk about elections. todo mundo quer falar de eleição. Everyone wants to talk about COVID-19 Todo mundo quer falar de Covid-19 and all the controversies around these things. e todas as controvérsias a All the respeito dessas bad coisas. news. E todas as más notícias. And what does it do? It E o que brings us isso down. faz? Isso nos põe para baixo. I want to encourage you to change the conversation. Quero encorajar vocês a mudarem a conversa. Let's talk about Jesus. Vamos falar de Jesus. And these two verses are good ones to memorize. E esses dois versos são bons para memorizar. You can tell your friends, Você pode contar para os seus amigos. I believe in government. Eu acredito no governo. I trust government. Eu confio no governo. The government of Jesus. O governo de Jesus. Unto us a child is born, A nós, uma criança and the nasceu para government nós. will be put upon his shoulders. E o governo será colocado sobre os seus And it will ombros. increase and increase. E vai aumentar e aumentar. It will never end. E nunca vai acabar. The zeal of the Lord of hosts will accomplish O this. zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. He will be called
Ele será chamado a wonderful counselor, Conselheiro Maravilhoso, the mighty God, o Deus Forte, the eternal Father, o Pai da and Eternidade the Prince of Peace. e o Príncipe da Paz. God bless you. God bless you. Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês. I'd love to pray for you before I finish tonight. Eu adoraria orar por vocês antes de encerrar. Is this a good time to pray, Pastor? Yes, it is. Please. And please, if you're feeling any anxiety or any fear, just turn to Jesus right now, right there where you're sitting. E por favor, aí onde você está sentado, se você está sentindo ansiedade, medo, volte-se para Jesus agora. I know we're very far away, Eu sei que estamos todos longe uns dos outros, but Jesus is very close. mas Jesus está bem perto. He's right there in your house right now. Ele está aí na sua casa agora. Father, I come in the name of Jesus. Pai, eu venho no nome de Jesus. I thank you that you are the giver of life Eu te agradeço porque o Senhor é o doador da vida. and that you gave your own son for us. E o Senhor deu o seu próprio filho por nós. And that the kingdom of God, the government of God lies upon his shoulders. E o reino de Deus, o governo de Deus está sobre os seus ombros. Jesus, I thank you that I know you are the Prince of Peace. Jesus, te agradeço porque sei que o Senhor é o príncipe da paz. And that when we turn to you, we can find peace no matter what the situation. E quando nós nos voltamos para o Senhor, não importa a situação, nós encontramos paz. Father, I pray for peace for every one of my brothers and sisters. Pai, eu oro por paz sobre cada um dos meus irmãos e irmãs. In the midst of this turmoil, No meio dessa tribulação, when everyone else their hearts are failing them for fear, quando todo mundo, o coração está falhando, cheio de medo, I thank you that you give us peace. eu te agradeço porque o Senhor nos dá a paz. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Just receive that peace right there where you're sitting right now. Maybe you can open your hands. Aí And hold agora, your abre, hands up to the Lord. levanta suas mãos assim para receber e receba essa paz aí onde você está. Receive his peace. He's in your room right now. Jesus is there right now. Ele está, Jesus está aí na sua sala, no seu lugar, nesse momento. Recebe a paz dele. The Prince of Peace. O príncipe da paz. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Hallelujah. Amen, amen. God bless you. Amém. Deus abençoe God você. bless you. Deus abençoe vocês. Thank you, Pastor. Thank you, my pastor. It was a blessing, a huge blessing. Thank you. God bless you.